Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. A aula de hoje é parte de um estudo introdutório da Bíblia toda. O propósito desse curso é dar a você uma visão panorâmica de toda a Bíblia e de cada livro separadamente, para que você descubra do que esse livro está falando, qual é o seu significado, o que ele significa para mim, ou como posso aplicar essas verdades na minha vida. Se você está participando conosco desde o começo, já acompanhou 180 programas, nos quais estudamos todo o Velho Testamento. Encontro com a Palavra é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que busca a aplicação pessoal do ensino de cada um dos livros das Escrituras. Creio que a grande maioria dos que estão nos ouvindo hoje acompanhou o estudo do Velho Testamento, mas alguns não. Por isso, se você é um ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Temos certeza que sua vida será enriquecida com o nosso programa. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e agora está diante de nós o desafio de estudar os 27 livros do Novo Testamento. Os 66 livros da Bíblia são divididos em 10 classificações diferentes, baseadas em seus conteúdos e não na data em que foram escritos. No Velho Testamento temos 5 livros da lei, 12 livros históricos, seguidos de 5 poéticos. O Velho Testamento se encerra com os profetas maiores e menores. Essas são as 5 classificações dos livros do Velho Testamento. Os livros do Novo Testamento também são classificados de 5 maneiras. Primeiro temos os 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus Cristo. Depois temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois as cartas de Paulo, que alguns dizem 14 e outros 13. Esse número depende da atribuição ou não da autoria da Epístola de Hebreus a Paulo. Depois temos as cartas gerais, escritas por vários autores dos mais diversos tipos de pessoas. O Novo Testamento encerra-se com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Essas são as 5 classificações dos livros do Novo Testamento. Na primeira parte do nosso estudo do Novo Testamento, estudaremos 4 livros, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são a parte mais importante das Escrituras, porque toda a Bíblia converge para Jesus Cristo e esses livros são biografias de Jesus. Antes de começarmos o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, gostaria de dizer que esse não é um estudo acadêmico das Escrituras, mas antes um estudo devocional. No estudo que faremos de cada um dos 27 livros do Novo Testamento, enfatizaremos a mensagem devocional de cada um. Em cada livro buscaremos a resposta para as perguntas. O que esse autor quis dizer? O que significa para mim o que ele escreveu? Nosso objetivo não é o contexto nem os dados históricos que rodeiam o livro. Nosso objetivo é responder as perguntas, o que isso significa para nós no nosso dia a dia. Isso é o que considero um estudo das Escrituras com aplicação pessoal. Durante o estudo solicitarei que você leia e estude alguns trechos destes livros. A quantidade de material que precisamos abordar para estudar os 27 livros do Novo Testamento é tão grande que espero conseguir mostrar a você onde estão os pontos mais importantes e preciosos. No estudo que fizemos do Velho Testamento, procurei guiar você para os pontos com o conteúdo devocional rico para a sua vida. Vamos analisar algumas passagens importantes dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tentarei fazer com que você adquira conhecimentos dessas passagens, estimulando-o a responder algumas perguntas. Para isso, você precisará ler o texto bíblico. Se você ler a Bíblia procurando nada, você encontrará nada. Mas se você lê-la procurando algo, preciosidades para a sua vida, vamos dizer, então você vai encontrar. E isso transformará a sua vida. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, lanço a vocês o mesmo desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo. Estude a palavra de Deus. É impressionante o número de pessoas que têm uma ótima formação nas mais diversas áreas, mas quando se trata das Escrituras, são completamente ignorantes. Jesus sempre perguntava: nunca leram essas passagens nas Escrituras?
Mesmo as pessoas mais estudadas que conhecemos costumam ficar constrangidas quando é feita alguma referência à Bíblia. Quando Paulo mandou Timóteo estudar as Escrituras, ele usou uma palavra que significa literalmente exercitar-se. Quando queremos desenvolver uma habilidade ou capacidade, dedicamos-nos a estudarmos arquitetura, medicina, direito, letras. Estudamos o que for necessário à preparação para a profissão que escolhemos. Desprendemos todo o esforço necessário, mas quando se trata das Escrituras achamos que qualquer leiturazinha funciona ou que vamos aprender por osmose, dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro. A Bíblia precisa ser estudada e quero deixar bem claro desde o início que, se você quer que esse curso seja diferente de todos os outros cursos bíblicos que você já fez, deve se esforçar para isso. Quanto tempo e esforço você quer dedicar a ele? Pelo menos tente sintonizar no programa todos os dias e ler os textos que pedirmos para que você leia e a apostila de estudo que também fornecemos a você, se você pedir. Aliás, gostaria de lembrá-lo que essa apostila é gratuita para todos que a solicitarem. Basta entrar em contato conosco. Além disso, leia os livros do Novo Testamento de maneira aplicada, pedindo a Deus que fale com você. Ouça esse programa com o objetivo de aprender para poder ensinar a outras pessoas o que você aprenderá. O apóstolo Paulo também escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A minha oração enquanto apresento esse estudo do Novo Testamento é que você aprenda com esse estudo da Bíblia e o transmita a outras pessoas. O que você ouvir, os ensinos que receber nesse curso da Bíblia, ensine a pessoas fiéis que também ensinarão a outros. Foi com essa visão e com esse propósito que o curso foi estruturado. Eu tenho essa inquietação no meu coração de ver o povo aprender a palavra de Deus e ver a palavra de Deus entrando no coração do povo. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como uma pessoa adquire fé? De acordo com Paulo, a fé vem de ouvir continuadamente a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a maioria das pessoas não lia a palavra de Deus. Elas não tinham uma cópia da Bíblia como temos hoje. Paulo estava dizendo: se você estiver sempre ouvindo a palavra de Deus, o milagre da fé acontecerá no seu coração. Hoje podemos parafrasear as palavras de Paulo assim: a fé vem pelo ler a palavra de Deus. Enquanto você estiver lendo a palavra de Deus com esse desejo de obedecer e aplicar os seus ensinamentos, um milagre pode acontecer em sua vida. Pode ser a fé que você passará a ter enquanto lê as Escrituras. Minha oração é para que muitos de vocês se convertam a Jesus Cristo enquanto estudam o Novo Testamento comigo, e que, enquanto você estiver lendo os textos que vou indicar no silêncio da sua casa, você seja transformado. Antes de iniciar esse estudo, recebi o telefonema de um executivo. Ele já tinha feito esse curso comigo e tinha se convertido lendo sozinho os textos que eu havia lhe indicado, um autêntico recém-convertido. Jesus passou a ser a coisa mais importante na vida dele, bem como a salvação que ele estava vivendo e a missão que ele acreditava Jesus tinha lhe dado. Uma hora antes de eu começar esse programa, ele me ligou e disse: quero orar por telefone com você para que, entre os seus ouvintes, haja pessoas como eu, que se converterão com a leitura da palavra de Deus. Sabe, e essa é a minha oração sincera e também o meu objetivo. Que muitos de vocês cheguem à verdade e se convertam com a leitura das Escrituras. Vamos iniciar o estudo dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E precisamos entender que os Evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, porque Jesus Cristo é o personagem mais importante das Escrituras. E os Evangelhos são sua biografia santa e inspirada. No Evangelho de Lucas você descobrirá o diálogo que Jesus Cristo teve com seus apóstolos quando seu tempo aqui já estava acabando, depois de ele ter sido morto e de ter ressuscitado. Nessa conversa, Jesus disse algo aos apóstolos que lhes abriu o entendimento para as Escrituras. Apesar daqueles homens terem ficado com Jesus Cristo durante 3 anos,
Eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Para eles, as Escrituras eram um livro fechado. Mas o que lhes abriu o entendimento? Lemos a resposta em Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele lhes disse: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto mostra que as pessoas não entendem as Escrituras até que entendam essa verdade, que toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. A palavra de Deus não é um livro da história, da civilização, nem um livro de estudo sobre as origens. Ela não foi escrita como um livro científico. A Bíblia é um livro sobre a salvação e sobre a redenção. A Bíblia nos dá o contexto histórico em que a nossa salvação e o nosso Salvador vieram, e nos apresenta o contexto histórico no qual o Redentor, que nos trouxe redenção, veio ao mundo. Para isso que a Bíblia foi escrita. Quando os apóstolos ouviram isso pela primeira vez, entenderam as Escrituras. Isso significa então que Jesus Cristo é a chave. Ele é o caminho para o entendimento das Escrituras e esses 4 evangelhos são sua biografia. Portanto, com o estudo dos 4 evangelhos, alcançaremos o centro das Escrituras. Quero iniciar também destacando que toda nossa doutrina ou teologia deveria começar com a maior revelação da verdade que Deus deu a esse mundo. Toda a nossa teologia deveria começar com Jesus Cristo. Lemos no primeiro capítulo de João, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais teve intimidade com Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Essas palavras foram escritas em grego. Em grego existe a palavra exegese, cujo prefixo ex significa trazer à existência. Isso significa ler um versículo das Escrituras em grego e trazer à tona tudo o que possivelmente ele poderia dizer. Se você tirar desse versículo toda a verdade que há nele, isso se chama exegese. É uma pena, mas meu tempo hoje terminou. Não perca o próximo programa. Até lá. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um curso panorâmico de toda a Bíblia. Estudamos todo o Velho Testamento em 180 aulas e no último programa iniciamos o estudo do Novo Testamento. Nossa intenção é cobrir todo o Novo Testamento também em 180 programas. Quero desafiar você a se comprometer a ser parte do estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Quando encerrei o último programa, falávamos sobre como toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. No versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de João nós lemos: ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais teve intimidade com Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essas palavras foram escritas em grego. Em grego existe a palavra exegese, cujo prefixo ex significa trazer à existência. Isso significa ler um versículo das Escrituras e trazer à tona tudo o que esse versículo poderia dizer, toda a verdade que pudesse estar contida nele. Se você vai tirar desse versículo toda a verdade que há nele, você estará fazendo uma exegese. Quando João afirmou no versículo 18 do primeiro capítulo do seu Evangelho: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, ele usou a palavra exegese. João está dizendo que ninguém jamais poderá ver a Deus, a não ser que Jesus, o exegese, o revele. Jesus é toda a verdade que a raça humana poderia compreender sobre Deus. Se isso realmente é um fato, significa que Jesus Cristo foi a maior revelação da verdade que já existiu. Tudo o que ele foi, fez e tudo o que ele disse foi revelação de Deus. Se isso é verdade, e significa que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus que o mundo já teve. Agora estamos estudando a parte mais importante das Escrituras. Os Evangelhos são os livros que nos falam sobre Jesus, que exegeseou, vamos dizer assim, ou revelou Deus. Vimos no último programa o versículo 18 do primeiro capítulo de João como uma introdução aos Evangelhos. O Evangelho de João possui mais um versículo que nos fala do assunto tratado nos Evangelhos.
diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, referindo-se a Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No versículo 14 lemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Algumas traduções falam aquele que era o verbo, né? Anos atrás eu vivia com meu irmão mais novo em um pequeno apartamento. Eu estava no seminário e ele era um adolescente. Quem não cuida muito bem da casa acaba tendo problemas com formigas e nós não éramos muito bons nisso. Deixávamos açúcar e geleia sobre a mesa e quando chegávamos à noite, a mesa estava coberta de formigas. Num sábado decidimos resolver o problema de vez. Descobrimos que o formigueiro ficava num canto do jardim. Podíamos até acompanhar a procissão das formigas que entravam e saíam do apartamento. Para acabar com elas, derramamos gasolina no formigueiro e ateamos fogo. As chamas subiram e as formigas desceram, e quando o fogo acabou, as formigas saíram novamente e reiniciaram a sua procissão para o nosso apartamento. Quando vimos aquilo, eu falei para o meu irmão: isso me lembra o Evangelho. Ah, essa é boa, ele disse. Por quê? Ele sabia que eu ia dar mais um sermão. Eu respondi: acompanhe meu raciocínio. Nós não odiamos as formigas, só queremos que elas fiquem longe da nossa mesa, do açucareiro e da pia da cozinha. Imagine que pudéssemos conversar com elas. Diríamos: olha, não odiamos vocês, só queremos que vocês fiquem longe do nosso açúcar, da nossa mesa e da nossa pia. Deixamos um saco de 5 quilos de açúcar no jardim para vocês e vocês nos deixam em paz, ok? É claro que elas aceitariam, só que somos gente, e elas formigas, e formigas não se comunicam com gente. Use sua imaginação. Imagine, então, que você se transformasse numa formiga e fosse para o formigueiro e dissesse: vocês podem achar que eu sou uma formiga, mas eu não sou, não. Sou um homem que vive naquela casa logo ali, ó, e tenho uma proposta a fazer. Estou pronto a me sacrificar se entrarmos num acordo. Você pode achar a ilustração ridícula, mas você entende o que eu estou tentando dizer? Deus queria se comunicar com o homem. Ele queria fazer um acordo com o homem e estava pronto para sacrificar-se a fim de cumprir sua parte no acordo. É claro que o homem faria uma concessão muito grande se tivesse que se tornar uma formiga. As Escrituras afirmam que Deus tornou-se homem. Talvez fosse melhor imaginar um homem tornando-se uma barata, a fim de salvar as baratas. As Escrituras afirmam que a maior concessão já feita foi a encarnação, ou seja, a vinda de Deus em forma de carne. João cita essa encarnação quando diz: no princípio era aquele que é o Verbo, ou a palavra, e tornou-se carne. A palavra é o veículo de um pensamento. Quando tenho um pensamento que quero passar para você, eu uso a palavra. Deus queria se comunicar com o homem e precisava de uma palavra. Deus precisava de um veículo que transportasse o seu pensamento. E essa palavra, esse veículo foi Jesus. Tudo que Jesus fez e disse foi uma grande palavra de Deus para o mundo. Os evangelhos, que são as biografias de Jesus, mostrarão o que ele foi, o que ele fez e o que disse. Vou repetir para enfatizar. Nós estudaremos agora a parte mais importante da Bíblia, os evangelhos. Lemos no capítulo 5 de João que Jesus está numa discussão com os líderes religiosos. Eles ouviram Jesus declarar que não era apenas um homem, mas era Deus. Aquela foi uma declaração e tanto, e é claro, eles não acreditaram em Jesus. Eles queriam que Jesus provasse que era o que dizia ser. O 5º capítulo de João registra um diálogo muito interessante entre Jesus e os líderes religiosos daqueles dias. Jesus disse: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Jesus disse que se os líderes religiosos não acreditassem nele por causa das obras que ele fazia, que buscassem as evidências de que ele era realmente o Filho de Deus na própria Escritura. São as Escrituras que testemunham a meu respeito, ele disse. Esse é o versículo-chave de toda a Bíblia. De acordo com Jesus, você não recebe a vida eterna se especializando no estudo da Bíblia. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava constantemente repetindo isso. Quando entendermos que a Bíblia toda converge para Jesus, entenderemos que os Evangelhos são os principais livros de toda a Bíblia, porque os 4 livros nos falam sobre Jesus. Estamos iniciando o estudo do Novo Testamento analisando os Evangelhos, mas, antes de continuarmos, quero falar sobre o contexto histórico dessa época. Você está lembrado que, quando iniciamos o estudo do Velho Testamento, eu disse que as Escrituras lidam com um problema básico. No início, o homem andava com Deus. Eles andavam juntos e eram um. No 3º capítulo de Gênesis, lemos que Deus criou o homem com livre escolha, diferente de todos os outros animais. O homem usou e ainda usa dessa liberdade de escolha para se afastar de Deus e de tudo que Deus preparou para ele, e a isso Deus chama de pecado. A Bíblia afirma que Deus não pode ver o pecado e por isso ele se afasta do homem. É aí que ocorre o divórcio, a separação entre Deus e o homem. Esse é o problema básico, tratado tanto no Velho como no Novo Testamento. A mensagem de Deus ao homem no Velho Testamento pode ser resumida assim: creia em mim quando eu digo que farei alguma coisa a respeito dessa separação. Virei ao mundo e farei o que tem que ser feito para que eu me reconcilie com minhas criaturas. Creia em mim quando eu digo que farei isso. No Velho Testamento ouvimos pessoas como Jó, no meio de todo aquele sofrimento, fazer declarações do tipo: como eu gostaria que houvesse alguém que me unisse a Deus. Não consigo entender por que Deus permite todo esse sofrimento. Tenho tantas dúvidas, não consigo entender Deus. Gostaria que houvesse alguém que servisse de intermediário entre mim e Deus. No auge do sofrimento, fazendo essa oração, Jó recebeu uma revelação profética. Jó se abre com essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Deus deu a Jó essa revelação. A mensagem de Deus no Novo Testamento pode ser resumida assim: vocês creem em mim quando digo que fiz algo a respeito daquela separação? O Novo Testamento afirma que Deus se tornou um homem e veio a esse mundo em forma de carne. Como Deus, homem, totalmente Deus e totalmente homem, ele morreu na cruz. A morte de Deus na cruz tornou possível para Deus reconciliar-se com o homem. A mensagem para todos os que acreditam no Novo Testamento é: vão e contem as boas novas a todos. Deus já se reconciliou com vocês. Voltem-se para Ele e reconciliem-se com Ele. O apóstolo Paulo diz que essa é a mensagem e o ministério para nós. Ele é chamado de Boas Novas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos porque a palavra evangelho significa boas novas. E as boas novas são: eu já acabei com a separação e me reconciliei com o homem. Vocês creem em mim quando digo que já me reconciliei? Em todo o Velho Testamento ouvimos os profetas e pessoas como Jó declararem: eu sei que isso vai acontecer. Creio em Deus quando ele diz que já houve reconciliação. Como eu gostaria de saber onde encontrar aquele que me reconciliará com Deus. No Novo Testamento ouvimos pessoas como André, o irmão de Simão Pedro, correndo para contar ao seu irmão: encontramos o Messias. Bom, durante sua leitura dos 4 evangelhos, pergunte-se: quais são essas boas novas? Será que compreendi o que são boas novas? O meu objetivo e a minha oração é que você, que ainda não se reconciliou com Deus através do estudo do Novo Testamento, passe a ter paz com Deus, reconciliando-se com Deus. E sabe que se reconciliando com Deus, você pode se reconciliar com você mesmo e com os outros também. Pense nisso e até o próximo programa.
Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Você vai participar do estudo do livro mais maravilhoso do mundo, a Bíblia, a Palavra de Deus. Finalizamos o estudo do Velho Testamento e já começamos o do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros são chamados Evangelhos, porque anunciam as boas novas de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, portanto, os Evangelhos são o coração da Bíblia. Para iniciar o estudo do Novo Testamento, faremos uma introdução aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, observe que os 4 Evangelhos falam sobre Jesus Cristo, apesar de certos episódios terem sido mais interessantes para uns do que para outros. Tenho certeza que se você estiver interessado num grande homem, vai querer ler tudo sobre ele, não? Você não acharia estranho se não fosse mencionada a data do seu nascimento, nem os seus primeiros 30 anos de vida? Mesmo considerando que essa biografia abordasse seus maiores feitos em 3 dos seus 33 anos de vida, ainda assim você acharia estranho que o biógrafo não falasse do seu nascimento até os seus 30 anos. Nos evangelhos de Marcos e João, o nascimento de Jesus e os seus primeiros 30 anos de vida sobre a terra não são sequer mencionados. Mesmo assim, esses 2 evangelhos são considerados biografias de Jesus. No evangelho de Mateus, 1 capítulo e meio é dedicado a alguns poucos dados sobre o seu nascimento. Quando lemos o evangelho de Lucas, encontramos 2 capítulos que falam sobre o seu nascimento e um pouco sobre um pequeno incidente que aconteceu antes de Jesus chegar à idade adulta. Somados, os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João totalizam 89 capítulos, sendo que 4 cobrem o seu nascimento e o período anterior aos seus 30 anos de idade. 85 desses capítulos falam sobre os 3 últimos anos de vida de Jesus. Destes 89 capítulos, 27 falam sobre a última semana da vida de Jesus. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Os primeiros 12 capítulos, que correspondem à metade do livro, falam sobre os primeiros 33 anos da vida de Jesus. Do capítulo 13 até aproximadamente a metade do livro, lemos sobre a última semana da vida de Jesus. Isso significa que quando João escreveu sobre Jesus, dedicou metade do seu livro aos últimos 3 anos da vida dele, sem se preocupar em falar do período que vai dos 30 anos de Jesus. E depois metade do livro é dedicada à última semana da vida dele. Nessa leitura que você fará dos evangelhos, observe onde está a ênfase de cada escritor. Procure observar o que era mais importante mencionar para cada um deles. Nós enfatizamos muito o Natal. Os autores dos evangelhos enfatizaram muito a Páscoa e não falaram muito sobre o Natal. Eles não falaram muito sobre o nascimento de Jesus, mas, em compensação, escreveram muito sobre a última semana de sua vida, quando ele morreu e ressuscitou. O fato deles não terem escrito muito sobre o nascimento, nem sobre a vinda até os 30 anos, nos ajuda a entender sobre o que os evangelhos falam realmente. Costuma-se dizer que os evangelhos são biografias de Jesus porque toda a informação que temos sobre a vida dele vem desses 4 livros, mas, como já destaquei antes, esses livros não são biografias típicas. No geral, uma biografia não ignoraria o nascimento nem os 30 primeiros anos de uma pessoa que viveu apenas 33. Tecnicamente, esses livros não são biografias. Eles são evangelhos. Por que eles são chamados evangelhos? Porque eles anunciam as boas novas de que Jesus veio ao mundo. Foi assim que Marcos relatou. Ele não mencionou o nascimento nem os 30 primeiros anos de Jesus. Ele simplesmente disse: Jesus veio. Pense nisso. Dividimos a história da humanidade em 2 partes. Antes e depois da vinda de Jesus. Antes de Jesus ter vivido na terra e depois de Jesus ter vivido aqui. Dá para imaginar viver uma vida tão intensa ao ponto de dividir a história do mundo? Isso sim é causar impacto na história, hein? A vinda de Jesus ao mundo foi um fato muitíssimo importante.
No primeiro capítulo do seu evangelho, quando João apresenta os 30 anos de Jesus ignorando seu nascimento e sua vida até esta idade, ele nos apresenta Jesus com essas palavras: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estudamos esses evangelhos, observamos que eles não são simples biografias de um grande homem que viveu na Terra durante 33 anos, 2000 anos atrás. Eles são evangelhos e anunciam as boas novas de que Jesus veio e, quando veio, ele, que era o Cordeiro de Deus, veio ao mundo para levar todos os pecados. Ele veio para resolver o nosso problema com o pecado. De acordo com os evangelhos, é por isso que a vinda de Jesus ao mundo é tão importante. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento com os 4 evangelhos, tentarei enfatizar o que esses autores das Escrituras enfatizaram. Procure observar nos evangelhos o que chamamos de as crises de Cristo. Eu me refiro ao seu nascimento, batismo, tentação, transfiguração e, principalmente, a sua morte, ressurreição e ascensão. Consideramos que dessas crises na vida de Cristo as mais importantes são sua morte e ressurreição. Assim como no Evangelho de João, os outros evangelhos usam metade dos seus conteúdos descrevendo a morte e ressurreição de Jesus. A última semana da vida de Jesus é demasiadamente importante para os autores dos evangelhos, porque foi a semana em que Jesus se tornou Cordeiro de Deus e solucionou o problema do pecado no mundo, morrendo na cruz. Lendo os evangelhos mais atentamente, descobrimos que Jesus foi um homem com uma missão. Ele sabia muito bem qual era a sua missão. Lendo os evangelhos, ouvimos Jesus contar por que veio ao mundo, qual era o seu propósito e qual era a sua missão. Descobrimos também que ele não tinha nenhuma dúvida a respeito de qual seria ela. Por exemplo, lendo o evangelho de João, descobriremos que Jesus foi um homem determinado. Vemos isso expresso no capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha conversado com uma mulher junto ao poço de Samaria que experimentara o novo nascimento. Jesus tinha mandado os apóstolos para uma vila para providenciarem alimento. Quando eles voltaram, Jesus recusou a comida. Aparentemente, ele só queria ficar sozinho para ter aquela conversa com aquela mulher. Quando Jesus recusou o alimento que os apóstolos lhe ofereceram, ele disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No capítulo 5 de João, Jesus está debatendo com os líderes religiosos e diz: A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Depois, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, no final dos seus 3 anos de ministério, quando Jesus foi para o jardim do Getsemane e, enquanto orava, ele suou gotas de sangue. Suas palavras foram as seguintes: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que declaração profunda essa, não? Jesus teve uma vida exemplar e nos mostrou como viver. Ele nos mostrou qual é o propósito da existência humana. Vocês já ouviram o credo de várias igrejas cristãs que dizem: o principal propósito do homem é glorificar a Deus e usufruir para sempre da sua presença. Nós somos feitos para glorificar a Deus. O que isso significa e como fazemos isso? No final da sua existência irrepreensível, Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus morreu na cruz, suas últimas palavras foram: Está consumado. E depois acrescentou: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Anos atrás, um missionário foi martirizado no Equador junto com 4 de seus amigos. Seu nome era Jim Elliot. Ele tinha formação universitária, teria uma bela carreira, e ouviu de várias pessoas que não deveria ser um missionário porque ele era muito inteligente, muito bem preparado profissionalmente. Realmente ele era um jovem brilhante. Ele e seus 4 amigos foram atacados pelos índios Auca que esquartejaram seus corpos. Um destacamento militar foi enviado com o propósito de encontrá-los. Os pedaços de seus corpos tinham sido jogados num riacho dentro da floresta. Quando o corpo de Jim foi encontrado,
grande parte já tinha sido devorada pelos peixes. O destacamento de busca também encontrou o diário de Jim Elliot. Nesse diário, manchado pela água, havia as seguintes palavras: quando se cumprir o propósito e o plano de Deus para a hora da sua morte, vigie, para que a única coisa que reste para você fazer seja mesmo morrer. Será que você entende o significado das palavras de Jim Elliot? Jesus viveu uma vida perfeita, e durante toda a sua vida ele teve essa determinação em fazer a obra que o Pai queria que ele fizesse. Dia após dia ele dizia: tenho que realizar a obra de quem me enviou, porque a noite vai chegar, quando ninguém mais poderá trabalhar. Quando Jesus estava no final de sua vida aqui, ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Outra crise de Cristo foi sua transfiguração. Está escrito que, quando Jesus foi transfigurado, ele se encontrou com Elias e Moisés. É aí que o Novo e o Velho Testamento se encontram, no Monte da Transfiguração. Imaginem, Moisés aparece, Elias aparece e Jesus está lá. Jesus foi transfigurado. Pedro, Tiago e João também estavam lá. Quando Pedro vê Moisés, Elias e Jesus totalmente transformado, ele fica sem saber o que dizer. A Bíblia registra: ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Mesmo assim ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Como ele não sabia o que dizer, acabou falando isso. Deve ter sido uma experiência e tanto estar no Monte da Transfiguração. Em sua segunda carta, Pedro conta que esteve no monte com Jesus e que nunca esqueceu aquela experiência. Jesus tinha se encontrado com Moisés e Elias. Eles sabiam o que dizer. Preste atenção nestes detalhes quando estiver fazendo a sua leitura dos evangelhos. Quando Moisés e Elias conversaram com Jesus, eles falaram sobre a morte dele, que aconteceria em Jerusalém. Você encara sua morte como uma tarefa a ser realizada? Quando Jesus encerrou sua vida terrena, depois de ter vivido uma vida perfeita aos olhos de Deus, Jesus pôde dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pense nisso, temos que ficar por aqui até o próximo programa. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Boas-vindas especiais para aqueles que estão sintonizados pela primeira vez no nosso programa. Estamos estudando o livro mais importante do mundo, a Palavra de Deus, a Bíblia. No último programa aprendemos que Jesus Cristo foi um homem com uma missão. Ele sabia qual era a sua missão nesse mundo e a aceitou plenamente. Jesus descreveu sua missão como a obra que Deus quis que ele realizasse. Anos atrás cheguei perto da morte. Um oficial da Marinha tinha me pedido que ficasse com o seu carro enquanto ele estivesse numa missão em um navio. Era um carro conversível com um motor muito potente. Eu estava dirigindo na estrada, passando por uma curva, quando o volante falhou. Quando dei conta, estava no meio do tráfego sem poder desviar para nenhum dos lados. Acabei atingindo um caminhão e rodopiando na pista. O acelerador travou e eu teria sido jogado para fora do carro se meu pé não tivesse ficado preso no pedal do freio. Meu sapato literalmente foi rasgado em 2. Um instante antes do meu carro atingir outra vez o caminhão, consegui me desprender e o carro finalmente foi para a grama e parou. Saí do carro e comecei a juntar as coisas que tinham sido jogadas para fora do carro. Minha Bíblia e alguns livros que eu estava lendo. Um deles era Por que Sou Cristão? Parecia que eu tinha levado uma grande surra, mas não estava muito machucado. O carro ficou totalmente destruído. A primeira pessoa a vir em meu socorro foi um agricultor. O velho homem me olhou por baixo do seu chapéu de palha e eu estava segurando a minha Bíblia e livros. E ele disse: seu moço, acho que o senhor é servo de Deus. Se não é, é melhor começar a ser. Naquele momento era exatamente nisso que eu estava pensando. Enquanto estava sendo arrastado pela estrada pelo possante motor daquele carro, não tive medo da morte, mas meu pensamento era: agora não, agora não. Eu sabia que ainda não tinha terminado a obra que deveria fazer. Eu ainda nem tinha descoberto que era essa obra. Por isso eu não queria morrer naquele momento. Uma boa maneira de estudar a vida de Jesus nos Evangelhos é fazer a seguinte pergunta: quais foram as obras que o Pai quis que Jesus fizesse, hein? Jesus foi
um homem muito determinado. Ele queria executar a obra que o Pai lhe tinha confiado. Quando Jesus morreu na cruz, sua morte foi sua maior obra. Isso é fácil de ser constatado se considerarmos a extensão dos escritos nos evangelhos dedicados à sua obra. Quando, no final do seu sofrimento na cruz, Jesus disse: "Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Ele, Jesus, tinha completado a sua missão. Ela tinha sido encerrada exatamente ali, na cruz. Neste momento, o Novo e o Velho Testamentos se cruzam. Você vai entender muito melhor o Novo Testamento se tiver estudado o Velho. Deus disse no Velho Testamento que crêssemos que Ele iria reconciliar-se com suas criaturas. Quando estudamos o Velho Testamento, eu disse que todas aquelas ofertas do livro de Levítico tinham um valor simbólico. Os filhos de Israel tinham que sacrificar animais para terem seus pecados perdoados. Os sacerdotes sempre explicaram a eles que aqueles animais sacrificados eram uma figura do Cordeiro que viria um dia, o Cordeiro de Deus. Foi a morte de Cristo, do Cordeiro de Deus, que nos trouxe o perdão de Deus dos nossos pecados. É por isso que dizemos que, no Velho Testamento, toda vez que um animal era sacrificado, era Deus dizendo: "Creiam em mim quando eu digo que reconciliarei comigo os pecadores." A mensagem do Novo Testamento é: "Creiam em mim, porque eu já reconciliei comigo os pecadores." O Novo Testamento afirma que quando Jesus veio, ele foi o Cordeiro representado em todos aqueles sacrifícios de animais. É por isso que a morte de Jesus na cruz é considerada como uma missão cumprida, uma obra realizada. Você pode ver a morte de Jesus na cruz como a conclusão de sua obra redentora. Você que estudou o livro de Ruth conosco, lembra-se da palavra redimir? Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. Ruth era uma mulher pagã que se casou com um homem judeu. Eles não tiveram filhos e ele morreu. Por que ela tinha sido casada com um homem judeu, Ruth tinha se tornado integrante do povo escolhido de Deus. No entanto, por causa da morte do seu marido e porque eles não tiveram filhos, Ruth ficou desamparada. Ela tinha deixado de pertencer ao povo de Deus. Deus tinha instituído a lei do parente redentor, conhecida em hebraico pela palavra Goel, que dizia que uma mulher como Ruth poderia procurar um parente do seu falecido marido e dizer: "Quero ser sua Goel. Quero que você me compre de volta para a família de Deus. Quero que você me traga de volta para a família de Deus." Se o homem concordasse em ser o seu Goel, ele a compraria pagando todos os débitos que ela tivesse, os quais eram registrados num rolo selado. Ele não poderia ver o quanto aquilo lhe custaria até que declarasse suas intenções de redimir a mulher. O Goel teria que provar que era parente do falecido marido e declarar suas intenções e qualificações para redimir a mulher. Depois disso, eles quebravam os selos do rolo e mostravam ao homem quanto aquela transação lhe custaria. Ele a comprava de volta, liquidando os débitos, mas a trazia de volta, casando-se com ela. Era isso que significava a palavra redimir, usada na Bíblia como referência ao que Jesus fez e a quem ele realmente era. Quando Jó entendeu que precisava de um Salvador, ele o chamou de Redentor. "Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." O que significa ser um Redentor? O Redentor, ou o conceito de redenção, era um termo legal que se transformou num termo bíblico. No Novo Testamento, quando os apóstolos como Pedro entenderam o que Jesus fez quando morreu na cruz, fizeram a seguinte declaração: "Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço da nossa redenção." Portanto, a morte de Jesus Cristo na cruz foi sua obra de redenção, seu ministério de redenção. Além da sua obra de redenção, Jesus fez muitas outras obras. Se nos basearmos no grande espaço dos evangelhos dedicados à obra de redenção de Jesus, certamente concluiremos que essa deve ser considerada a sua principal obra, mas não a única coisa que ele fez aqui na terra. Jesus poderia ter tirado um dia de folga no céu e dado uma folga a todos os seus afazeres por lá e vindo executar a sua obra de redenção numa tarde de sexta-feira. No entanto, Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. Você sabe o que mais ele fez? Ele principalmente nos mostrou como viver.
E isso ele não poderia ter feito apenas numa tarde. Jesus afirmou no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a declaração de Jesus no livro de João, capítulo 14, versículo 6, em que ele afirma ser o caminho para Deus. Nesse texto ele estava se referindo à sua obra de redenção. Não há outro caminho até Deus a não ser o Cordeiro de Deus. De acordo com as Escrituras, a morte de Jesus Cristo na cruz é a única maneira de sermos salvos. Todo o Novo Testamento afirma e confirma que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos capítulo 4, verso 12. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava se referindo ao seu ministério de ensino. Quando Jesus disse, eu sou a vida, ele estava se referindo ao seu ministério de milagres. Observe que Jesus não disse, eu vim para falar e para mostrar para vocês a verdade e a vida. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Na sua leitura dos evangelhos, observe os milagres de Jesus. Você pode até pensar que um bom título para esses evangelhos seria Os Milagres de Jesus ou As Curas que Jesus realizou. Cerca de 1/3 de todo o conteúdo dos evangelhos tem a ver com o ministério milagroso de cura de Jesus. Jesus curou muita gente. Quando você estiver lendo sobre o ministério de cura de Jesus, pergunte-se, qual é o significado do ministério de cura de Jesus para a minha vida hoje? A verdade mais dinâmica do Novo Testamento vem depois da ressurreição de Jesus. Quando você iniciar a leitura do livro de Atos e as epístolas do Novo Testamento, verá que a verdade mais dinâmica que aparece é: Jesus Cristo está vivo e bem no planeta Terra. Jesus Cristo foi crucificado e enterrado, mas ele ressurgiu dos mortos e está vivo. Ele vive dentro, sim, ele vive dentro das pessoas hoje. Essa é a verdade mais dinâmica do Novo Testamento. Cristo em você, esta é a esperança de glória, de acordo com o Novo Testamento. Se o mesmo Cristo que viveu aqui há 2000 anos vive em você e em mim, e se cerca de 1/3 de seu ministério na terra foi relacionado à cura, você acha que Cristo que vive em você e em mim pode curar hoje? É claro que sim. Creio que é isso que significa para nós todo esse relato sobre o ministério de curas de Jesus Cristo. É isso que é contado nos evangelhos. Será que ele sempre quer curar? Claro que não. Eu não creio que seja seu desejo curar sempre. Ele não curou o apóstolo Paulo, no entanto, o próprio apóstolo Paulo teve um grande ministério de cura. Paulo viu gente se levantar da morte enquanto ele ministrava sobre elas, ao mesmo tempo em que ele próprio sofria de uma doença. 3 vezes Paulo pediu a Deus que o curasse daquela doença, e 3 vezes Deus respondeu, não, porque a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se eu permitir que você se cure, você passará a confiar na sua própria força, por isso vou mantê-lo fraco. Quando Paulo ouviu isso, ele não disse, eu aceito, ele disse. Me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, aí é que sou forte. Cristo não curou Paulo. Há muitas pessoas, como eu mesma, que ele não cura. Quando ouvimos pelo rádio ou vemos pela televisão pessoas orando e impondo suas mãos algumas vezes, alguns são curados. Mas quantos? Eu não sei. Talvez você diga, pode ser que todos aqueles sejam curados. Pode ser, mas será que realmente são? Eu não acredito. Deus não cura todo mundo, não. É possível, como vimos no livro de Jó, que ele seja glorificado algumas vezes, não curando, mas dando a graça para viver o que ele determinou. Na sua leitura dos evangelhos, procure pelos milagres de Jesus. Não há dúvidas de que Jesus tenha operado milagres quando ele estava na terra e que pode operar os mesmos milagres hoje mesmo. Jesus foi um homem com uma missão, um homem com uma determinação gloriosa. Ele era determinado a fazer a obra que o Pai lhe tinha confiado. Bom, eu convido você a estar conosco no próximo programa e conhecer um pouco melhor a Jesus. A minha oração é que através dos estudos do encontro com a palavra, você conheça o caminho, a verdade e a vida. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra.
Estamos iniciando o estudo do Novo Testamento com os 4 evangelhos. Os versículos que acabamos de ler servem como introdução ao estudo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são as boas novas de que Jesus veio e veio com uma missão. Ele sabia qual era a sua missão. Jesus tinha uma determinação gloriosa de cumprir a obra que tinha recebido do Pai. A história do mundo foi dividida em antes e depois de Jesus, por ele ter completado toda a obra que Deus lhe designou. Quais foram as obras que Jesus fez? Quando ele disse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste, a que obra ele se referia, hein? Encontramos a resposta para essa pergunta nos evangelhos. Considerando o espaço que os autores do evangelho dedicaram à morte de Jesus na cruz, essa foi grande parte de sua obra. Mas sua morte na cruz, mesmo sendo tão importante, não foi sua única obra na terra. Ele também nos mostrou como podemos viver nos relacionando com Deus. Quando observamos o ministério de Jesus, devemos considerar o seu ministério de redenção, que consiste de sua morte na cruz, e tudo o que a cruz significa. Mas, além do seu ministério de redenção na cruz, Jesus também teve um ministério milagroso de cura. O seu ministério de cura não inclui apenas cura física, mas também cura espiritual. Temos vários exemplos de pessoas que foram impactadas por Jesus. A mulher samaritana, que recebeu um novo nascimento. Zaqueu, que teve sua vida totalmente transformada. E outras pessoas que foram chamadas de uma vida de pecado para uma regeneração, para uma cura espiritual, que geralmente leva à cura física e emocional. Cerca de 1/3 da narrativa dos evangelhos falam sobre as obras de milagre de Jesus. Quando você estiver lendo os evangelhos, e nós ainda estamos na introdução deles, especialmente o evangelho de Marcos, observe a ênfase que ele deu ao ministério de milagres e de cura de Jesus, e principalmente ao seu ministério de libertação. De exorcismo, vamos dizer assim. Aqueles missionários que pregam para pessoas que adoram o diabo e que se entregaram aos poderes do mal, sabem muito bem o que é exorcismo. Missionários que trabalham com esse tipo de pessoas e lidam com esse fenômeno em seus ministérios sabem muito bem que opressão e possessão demoníaca não são brincadeira. Observe também que Jesus, na maioria das vezes, nem dirigia a palavra para a pessoa que estava doente. Ele se dirigia aos demônios que estavam na pessoa. Não dá nem para imaginar o que aconteceria se Jesus viesse à Terra hoje e visitasse um de nossos hospitais psiquiátricos. Creio que em alguns casos, não todos, mas, preste atenção, em alguns casos, ele iria ignorar toda a nossa terminologia psicológica e se dirigiria aos demônios. Se isso estiver acontecendo com algumas pessoas nestas instituições e os profissionais da área não têm essa consciência, como então os pacientes serão ajudados? Como poderão ficar equilibrados o suficiente para saírem desses hospitais psiquiátricos? Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas principalmente no de Marcos, observe a ênfase dada ao ministério de Jesus junto aos possuídos por demônios. E aí a sua convicção sobre quem e o que Jesus foi torna-se muito importante. Será que, depois de ler os relatos nos evangelhos sobre as libertações que Jesus realizou, você ainda acharia que, se Jesus viesse hoje, ele precisaria conhecer mais sobre psicologia do que ele conhecia há 2000 anos? Você sequer vai cogitar isso depois de entender quem Jesus era. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse. Se ele era a encarnação do próprio Deus, não tem cabimento dizer que há 2000 anos ele não sabia o que estava fazendo e que hoje faria diferente do que fez naquela época. Não ignore o ministério de libertação de Jesus quando você estiver lendo os evangelhos. Creio que esse ministério de Jesus com os endemoniados representa uma realidade que não podemos ignorar. Devemos ter consciência do mundo espiritual e da batalha espiritual. O Novo Testamento nos mostra que existe o lado positivo e o lado negativo do mundo espiritual. No mundo espiritual existem os bons espíritos e os espíritos do mal. A Bíblia nos exorta a testarmos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não devemos nos entregar a qualquer espírito e achar que aquele é o Espírito Santo, só porque ele é uma realidade espiritual.
A Bíblia fala do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e também do submundo espiritual. Observe essa verdade quando estiver lendo sobre o ministério de milagres de Jesus. Em nossa cultura, as pessoas usam tranquilizantes para controlar as doenças mentais. Jesus tinha compaixão pelos lunáticos. Como o homem sequer usava roupas e era controlado por espíritos. Jesus passou algum tempo com ele. Não sabemos o que ele fez ou como ele fez, mas aquele homem foi visto depois com roupas e sóbrio, sentado aos pés de Jesus. Eu fiz um estágio num hospital psiquiátrico. Houve ocasiões em que eu daria qualquer coisa para saber o que Jesus fez àquele homem. Se alguém da sua família ou alguém que você ama fosse o que chamamos de doente mental, o que você faria ou quanto pagaria para ver essa pessoa restaurada, vestida e sã aos pés de Jesus? Essa foi uma área muito importante no ministério de Jesus. Jesus teve outro ministério muito bonito. Vamos repetir as obras que Deus designou para Jesus? Vamos lá. Ministério de redenção e ministério de regeneração. Regeneração significa restaurar a pessoa, não importa qual seja o problema. Jesus também tinha um ministério de revelação. No estudo de hoje, gostaria de focalizar esse ministério de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Essa declaração refere-se à sua morte na cruz, ao seu ministério de redenção. Quando Jesus disse, eu sou a vida, ele se referiu ao seu ministério de regeneração. A restaurar as pessoas, chamá-las para viver como Deus planejou que os seres humanos vivessem. Além desses ministérios, atente também para o ministério de revelação de Jesus, que podemos também chamar de ministério de ensino. Um terço dos evangelhos são registros do que Jesus falou. Os evangelhos nos dizem tudo o que Jesus era. Ele era o verbo de Deus para nós, uma revelação de Deus para nós. Os registros nos evangelhos de tudo que Jesus fez servem para nos dizer, essa é uma revelação de Deus para vocês. Os evangelhos nos mostram que tudo o que Jesus disse foi uma revelação de Deus para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ele também disse, eu sou a verdade. Preste atenção para ouvir uma das coisas mais maravilhosas a respeito do ensino de Jesus. Você já percebeu que às vezes alguns professores acabam decepcionando seus alunos? Principalmente aqueles professores que ensinam ética, moral ou religião. Acho que ninguém jamais teve um professor perfeito. É um mito achar que seu professor não o decepcionaria. Cedo ou tarde você acaba descobrindo as rachaduras no vaso terreno, ou seja, no seu professor. Algumas pessoas ficam tão desiludidas que chegam a dizer, nunca mais vou ouvir o que aquele professor diz. Quando se trata do ensino de Jesus, saiba que ele jamais vai decepcionar você. Tudo que Jesus disse, tudo que ensinou, ele praticou na íntegra. Ele sim podia dizer, eu sou a verdade que estou ensinando para vocês. Essa verdade que eu estou ensinando a vocês é o que eu sou. Se vocês querem realmente saber o que eu ensino, venham e me sigam. No primeiro capítulo de João, lemos que quando Jesus se encontrou com alguns dos apóstolos, perguntou, o que vocês querem? Essa é uma pergunta profunda. Os apóstolos não eram teólogos nem estudiosos. Eles eram pessoas simples, pragmáticas, que tinham aprendido tudo com a própria vida. Por isso fizeram uma pergunta bem prática. Rabi, onde estás hospedado? Jesus, tão prático quanto os discípulos, respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Cada um daqueles homens viveu e morreu por Jesus por causa daquilo que eles viram quando foram e viram. O que foi que eles viram quando decidiram ir e ver? Eles viram o que Jesus era. Eles viram que ele era a verdade que ensinava. Os ensinamentos de Jesus eram tão dinâmicos e santos e tão poderosos porque ele era Deus. E quando ele abria sua boca e ensinava, era o próprio Deus falando. Jesus estava exegesando, vamos dizer, revelando e trazendo à tona a verdade de Deus. Os ensinamentos de Jesus eram eletrizantes, porque ele vivia tudo o que ensinava. O ensinamento de Jesus tinha várias dimensões. O ensinamento de ensino
de Jesus é encontrado no que chamamos de discurso de Jesus, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. Quando começamos a ler o Evangelho de Mateus e chegamos ao capítulo 4, lemos a descrição do cenário de que muitos teólogos acham que seja o maior discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós não podemos considerá-lo como um sermão no sentido convencional. Esse discurso foi dado num lugar preparado para Jesus, como se fosse um retiro. Quando Jesus organizou o primeiro retiro espiritual dos cristãos, ele queria desafiar o povo a se tornar parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas do mundo. Ele estava ministrando para uma grande multidão que tinha todo tipo de problemas. Ele era um só quando foi confrontado com esses problemas, mas foi estratégico, como podemos perceber no capítulo 4. Ele foi para o topo da montanha, como lemos em Marcos 13:13, e dali Jesus convidou as pessoas para se juntarem a ele. Então ele passou a transmitir os ensinamentos para aquelas pessoas a fim de que elas pudessem fazer parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas da multidão que se espalhava até o sopé da montanha. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais dinâmicos de Jesus. Estudaremos esse sermão em detalhes brevemente. O discurso mais longo de Jesus foi o da última ceia, registrado no Evangelho de João. Jesus iniciou seu ministério com um retiro e o finalizou com outro retiro. Ele iniciou seu ministério com o que chamei de o primeiro retiro espiritual cristão, no topo de uma montanha, onde fez o Sermão da Montanha. Quando Jesus terminou aquele discurso, fez um convite desafiador. No final do seu sermão, ele pediu que as pessoas firmassem um compromisso. Não sabemos quantos estavam presentes ouvindo o Sermão da Montanha. O que sabemos é que apenas 12 aceitaram o desafio. Jesus comissionou aqueles 12 homens para serem sua solução e sua resposta. Infelizmente, o meu tempo hoje acabou, mas não perca o próximo programa. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Recentemente iniciamos o estudo dos 27 livros do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No último programa, analisamos a afirmação de Jesus, "Eu sou a verdade". Com essas palavras, Jesus descreveu seu ministério de revelação, ou seu ministério de ensino. Nesse contexto, focalizamos seus dois maiores discursos, o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e seu discurso mais longo, o da Última Ceia, em João 13, 14, 15 e 16. Outro discurso muito importante é o Sermão da Montanha das Oliveiras. O Sermão do Monte das Oliveiras, que é registrado em Mateus 24 e 25. O Sermão da Montanha das Oliveiras não foi propriamente um discurso ou sermão, mas sim um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Os apóstolos questionaram Jesus. Aparentemente, Jesus os estimulou a fazer perguntas e passou a falar sobre o futuro e sobre as profecias. Ele diz, "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras, todas serão derrubadas." Os discípulos lhe perguntaram, "Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Em resposta às perguntas dos discípulos, Jesus passou a lhes falar o que chamamos de Sermão da Montanha. Esse discurso de Jesus refere-se à sua segunda vinda. Além de encontrar os ensinos de Jesus nos seus principais discursos, ou sermões, encontramos mais sobre seus ensinos nos chamados pequenos discursos. Você está lembrado que consideramos os profetas maiores aqueles que escreveram mais? E chamamos de profetas menores aqueles que conseguiram sintetizar suas profecias em livros menores, e não porque fossem inferiores. Os discursos menores de Jesus não são menos importantes do que os maiores. Alguns dos mais importantes ensinamentos de Jesus estão nos seus discursos rápidos, nas parábolas, nas metáforas, nas suas comparações. Outros ensinos muito profundos aparecem numa frase ou num versículo das Escrituras. Alguns dos maiores ensinamentos de Jesus saíram de diálogos. Por exemplo, o Sermão da Última Ceia, na verdade, foi um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Quando você ler João 13, 14, 15 e 16, observe que quando aqueles homens se sentaram com Jesus ao redor da mesa, fizeram-lhe perguntas. Jesus estava sempre conversando, travando diálogos. Às vezes os diálogos eram até hostis.
Você perceberá que em algumas vezes Jesus discutiu com pessoas que mais tarde o mataram. As autoridades religiosas foram ameaçadas por Jesus. Algumas das afirmações mais profundas de Jesus são respostas ao que alguém lhe disse ou perguntou. Toda vez que Jesus dizia algo, não importa o contexto, era sempre mais um dos seus ensinamentos. Jesus estava sempre ensinando. Portanto, observe cuidadosamente os ensinamentos de Jesus quando você estiver lendo os evangelhos. Resumindo, essas eram as obras que Jesus quis realizar nesse mundo. Sua obra de redenção, sua obra de regeneração e sua obra de revelação. Essas três obras são uma forma de abordar a vida e a obra de Jesus. Leia os evangelhos procurando essas obras que Jesus realizou. Observe também que Jesus tinha um sistema de valores. De acordo com o dicionário, valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Vou repetir. Valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Com essa definição de valor na mente, observe que Jesus tinha um sistema de valores. Constantemente, Jesus mostrou pelos seus ensinamentos, ou por alguma coisa que disse ou fez, ou por suas reações como alguém que tinha valores. Existe uma palavra no Novo Testamento que é muito importante no ministério de ensino de Jesus. É a palavra confessar. Essa palavra vem do grego homolegao, que significa falar ou dizer a mesma coisa. Portanto, confessar, que quer dizer falar a mesma coisa, é algo muito sério. Imagine que um dia sua esposa homenageie você com ofertas queimadas. Você reage deixando o pão queimado sobre a mesa e batendo a porta da rua, não é? Você deixa toda a sua família arrasada e sai. Enquanto dirige para o trabalho, você percebe que não agiu corretamente. As crianças se esconderam e ficaram com medo de sua raiva. Por quê? Porque sua esposa tinha queimado o pão ou alguma outra coisa. Você decide confessar isso a Deus. Pai, eu estava errado, mas o Senhor sabe. Se Moisés conhecesse minha mulher, teria feito mais alguns mandamentos. O Senhor sabe como ela é. Digamos que você continue nessa linha. Você acha que isso é uma confissão? Claro que não. Confissão não é ato de justificação nem racionalização, e nem serve para dizer a Deus que você sente muito. Isso não é confissão. Confissão significa você dizer para Deus, Senhor Deus, o que o Senhor acha do que eu fiz? Se você conhece um pouco a Bíblia, sabe que Deus vai dizer a respeito do que você fez. E daí você repete que Ele disser. Aí você estará falando a mesma coisa que Deus. Você estará concordando com Ele. Isso é confissão. Se confissão fosse dizer para Deus que você sente muito, não funcionaria muito fazer o que a Bíblia diz, confessar a Jesus. Como você poderia dizer a Deus que sentia muito a respeito de Jesus? O que as Escrituras querem dizer sobre confessar Jesus Cristo? Confessar Jesus Cristo significa segui-lo em todo o Evangelho. E quando ele fizer alguma coisa, quando ele demonstrar o que ele é, quando ele disser alguma coisa referente ao seu sistema de valores, você dizer a mesma coisa que ele. Quando você diz a mesma coisa que Jesus, você confessa Jesus, você concorda com Jesus. Isso pode revolucionar sua vida. Eu o desafio a ler os evangelhos e confessar os valores de Jesus Cristo. Essa é uma boa maneira de abordar o ministério de ensino dele. Há mais um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa introdução à leitura dos evangelhos. É chamado pelos teólogos de problema sinóptico. Isso mesmo, problema sinóptico. Os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinópticos, porque o conteúdo deles é semelhante. Eles têm o mesmo conteúdo. Lendo o Evangelho de João, você descobrirá que o seu conteúdo não é sinonímico ao encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. 90% do conteúdo do Evangelho de João não é encontrado nos outros evangelhos. Muito do que você lê no Evangelho de João não está relatado em nenhum outro lugar. João é o único que nos fala sobre a conversa de Jesus com o rabino Nicodemos e também é o único que conta sobre a mulher no poço. Como já disse, esse curso não tem a intenção de ser acadêmico, mas posso dar a você uma informação. Os teólogos afirmam que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Mateus e Lucas acrescentaram dados ao que Marcos escreveu. Tudo que está descrito em Marcos também está escrito em Mateus e em Lucas. Há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Marcos, e há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Lucas.
Por isso, os estudiosos acreditam que Marcos escreveu seu livro primeiro e que Pedro tenha sido sua fonte. Marcos não escreveu muito. Se você fosse um jornalista, aproveitaria muito a leitura de Mateus e de Lucas e depois leria Marcos e veria como Marcos conseguiu falar a mesma coisa que em Mateus e Lucas com menos palavras. O livro de Marcos é um modelo de matéria enxuta. Aparentemente, Mateus achou que Marcos não havia falado tudo sobre Jesus e Deus, e o Espírito Santo inspirou Mateus a escrever sobre outras coisas, então. Mateus tem uma perspectiva diferente de Marcos. Ele deu ênfase a certas coisas que Marcos não deu. Lucas também passou pelo mesmo processo. Anos mais tarde, João pegou a pena porque achava que havia muito mais sobre Jesus que deveria ser registrado, coisas que não foram mencionadas por Mateus, Marcos e Lucas. Quando João escreveu seu livro, já havia heresias a respeito de Jesus. João enfatizou em seu livro que Jesus era Deus em carne humana, porque o conteúdo dos livros de Mateus, Marcos e Lucas eram sinonímicos e o de João, único. Então estudaremos Mateus, Marcos e Lucas como uma única unidade. Depois, vamos estudar o Evangelho de João. Estou determinado a estudar cada um dos ensinamentos, diálogos e incidentes da vida de Jesus registrados nos Evangelhos. Alguns eventos são citados 3 vezes, às vezes até 4, nos 4 Evangelhos. Mas outros eventos são citados apenas uma vez. Veremos cada um deles na sequência em que estão no Evangelho de Mateus, depois no de Lucas, e analisaremos aqueles fatos que não foram mencionados em Mateus. Como tudo que está no livro de Marcos também está nos livros de Mateus e Lucas, quando acabarmos de estudar Mateus e Lucas, teremos estudado os evangelhos sinópticos. Agora já estamos prontos para estudar um dos evangelhos. Gostaria de começar nosso estudo pelo Evangelho de Mateus. E vou começar passando uma tarefa para você. Se você está estudando a Bíblia comigo, quero desafiá-lo com uma tarefa a respeito dos apóstolos. Você já deve ter percebido que as bênçãos que você receberá desse estudo, aquele aprendizado pessoal, está diretamente relacionado à sua dedicação e ao compromisso com essas tarefas que passarei. Mesmo que você não possa preparar nenhum material escrito, eu gostaria de desafiá-lo a estudar a vida dos apóstolos. Essa tarefa relacionada aos 12 apóstolos consiste em responder algumas perguntas sobre esses homens com quem Jesus passou os 3 anos de seu ministério público. O que esses homens estavam fazendo quando Jesus os encontrou, hein? Quais foram as mudanças resultantes desse encontro com Jesus? O que esses homens estavam fazendo quando Jesus morreu? Onde esses homens estavam quando Jesus morreu? Se você puder, descubra como eles morreram. Em sua opinião, por que Jesus escolheu especificamente esses homens para serem apóstolos? Se você responder a essas 6 perguntas sobre os 12 apóstolos, descobrirá uma bênção devocional. Quando você ver o que o encontro com Jesus mudou na vida deles, então você vai entender como o seu encontro com Jesus deve afetar sua vida. Leia o Novo Testamento com o seguinte pensamento: será que eu realmente nasci de novo? Eu já me converti? Eu já me reconciliei com Deus? Agora que eu conheço mais a vida e o ministério de Jesus, o que tudo isso representa para mim? Tenha um encontro com você mesmo enquanto estiver estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você estiver estudando os evangelhos, se ainda não tiver tido um encontro com Jesus, peça a Deus que dê ao seu coração o dom da fé salvadora. Se você já aceitou a Jesus como Salvador, peça a Ele que faça você crescer em fé. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa definitivamente crescer em fé. E nós queremos que você cresça em fé. Olha, mais uma vez eu vou lembrar. Se você ouve e estuda a palavra de Deus, você estará crescendo em fé. Contamos com sua presença no próximo encontro com a palavra. Não esqueçam, temos um encontro marcado. Sem dúvida, esse estudo dos evangelhos vai estar abençoando de uma forma espetacular a sua vida. Portanto, não esqueçam, no próximo programa, queremos continuar abençoando a sua vida. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.